certo? Eu vou resolver esse exercício, que é o exercício 6.93 do Hibbeler, né? Da 7ª edição. É um livro muito utilizado pelos professores e esse é um exercício bem completo. Então eu acho que vai ajudar vocês no entendimento de várias questões, né? Vários temas, além da resistência dos materiais, né? Esse problema vai envolver conhecimentos da mecânica geral, da física. Então acho que é um exercício bem legal para a gente olhar o todo. Eu estou começando nessa questão de vídeos da internet, então eu vou resolver da melhor maneira possível, mas eu quero muito que vocês consigam me dizer se está bom, se está ruim, onde eu posso melhorar, que etapa do exercício vocês têm mais dúvidas, se é na construção do diagrama, se é na construção da equação para calcular momento. Eu quero muito saber a opinião de vocês para que nossa aula possa ser cada vez melhor e mais produtiva. Que a minha ideia aqui é ajudar vocês. Então podem me enviar também sugestões de exercícios para resolver e vou tentar sempre postar 2 vídeos por semana para ter sempre exercícios novos, dicas novas. E é isso, vamos lá. Esse aqui é o problema 6.93, ele diz o seguinte: a viga está sujeita ao carregamento mostrado na figura. Determine a dimensão exigida para a sua seção transversal, tá? Então ele quer saber a seção, né? A dimensão da seção. Então, ó, se eu passar um S nessa minha viga, né, o corte dela é essa seção. Ela é uma seção T, né, um T invertido. A base é A, a altura da primeira figura aqui é 1/3 de A e da segunda figura 2/3 de A. E a espessura da figura de cima é meio de A. Então ele quer saber a dimensão de A, tá? Se a minha tensão de flexão admissível para o material for igual a 150 megapascal. Então, se eu aplicar uma tensão de flexão de 150 megapascal, como que tem que ser minha seção para resistir a essa tensão, tá? Aqui é o problema central do problema. Então, é um exercício de tensão de flexão, certo? Então, vou descer aqui um pouquinho para a gente explicar melhor. Então, o que é a tensão de flexão, né? Aí. O que é a tensão de flexão? Eu tenho que minha tensão de flexão ela vai ser igual momento no ponto que eu estou analisando vezes a distância da linha neutra até o ponto em que eu quero saber essa tensão dividido pelo momento de inércia, tá? Então vamos verificar o seguinte: eu costumo ver ou discriminar o que eu já tenho, tá? Então eu sei que ele quer a seção, e a seção está relacionada ao quê? A seção está relacionada ao momento de inércia, né? Porque o momento de inércia é a função da minha seção. E o C, que é a distância do centroide até a extremidade, também vai estar relacionado com a configuração da minha seção. Então C e I, eles são função, né, da minha seção. O meu M, que é o momento fletor, vou descobrir ele como? Através do meu diagrama de momento fletor, que a gente vai ter que desenhar. Então aqui M. E a minha tensão de flexão, o exercício já deu, né? 150 megapascais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir as minhas incógnitas, tá? Para poder resolver o problema. Então o meu I e o meu C, ele vai ser função da seção, ou seja, ele vai ser função de A. Eu vou ter um valor de C que vai ser alguma coisa A, e eu vou ter um valor de I que vai ser alguma coisa A. Tá? Então quer dizer que o resultado de C e de I vai ser função da variável A, que é o que eu quero descobrir, né? Que é da minha dimensão da minha seção. Então pensa comigo, se eu pegar essa equação aqui, ó, eu já vou ter o valor da tensão de flexão. O momento eu vou descobrir no diagrama de momento fletor. E C e I eu vou ter um valor função de A. Ou seja, qual que é a minha única incógnita aqui? É o A, que é o que eu quero saber. Então vai ser assim que a gente vai resolver o exercício.
é sempre bom pensar antes para tu criar um roteiro, né? Eu gosto de um roteiro para a resolução do exercício. Então, eu separei esse exercício em 6 passos, tá? O primeiro passo é os dados do problema. O segundo passo a gente vai descobrir as reações de apoio. Para quê? Para calcular o diagrama de esforço cortante, para depois calcular o diagrama de momento fletor. Como ele quer o sigma máximo, eu vou pegar o meu momento máximo em módulo. Então, o primeiro passo é desenhar esse diagrama para quê? Para eu descobrir o M. Essa é a minha incógnita. Depois, eu vou ter que descobrir o C e o I, tá? O C é a distância da linha neutra até o ponto que eu estou analisando. No caso de tensão máxima, é na borda extrema, tá? Seria aqui, assim, ó, mas a gente vai mostrar melhor depois. E o I é a função da minha seção. Então, para obter o valor de C e de I, função de A, eu vou ter que descobrir o centroide da seção e o momento de inércia. E, por fim, eu vou conseguir utilizar essa equação, que eu posso chamar de 1, para calcular o valor de A. Então, veja o seguinte, esse problema envolve diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor, cálculo de centroide, cálculo de momento de inércia e tensão de flexão. Então, é por isso que eu acho um exercício bem completo. Então, vamos lá. Agora, explicado o que a gente vai fazer, vamos para o cálculo da reação de apoio, tá? Então, aqui eu vou tentar não ser tão detalhista no cálculo desse momento fletor, porque eu confesso para vocês que eu fiz um vídeo passo a passo e deu mais de 1 hora. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples e, se vocês não entenderem, me avisem para ver onde eu posso melhorar, né, para otimizar isso. Então, as minhas equações do plano, quais são minhas equações do plano, né? São essas daqui, somatório de momento em A, somatório de momento em B, somatório de força em X e somatório de força em Y. São minhas equações no plano para uma viga isostática, tá? Então, tudo bem. A minha viga aqui, que eu desenhei, ela tem 2 apoios, tá? Um apoio de pino e um apoio de rolete. O apoio de pino, ele não permite, não permite movimento vertical e horizontal. Então, ele resiste tanto em Y quanto em X. Então, minhas reações são AY e AX. E o meu rolete, ele é um vínculo de primeiro gênero, né? Esse aqui é primeiro gênero. E esse aqui é segundo gênero. Então, o meu B é um vínculo de primeiro gênero e ele não permite deslocamento vertical, mas permite horizontal. Então, dessa forma, eu tenho minha viga desenhada com as minhas incógnitas. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Calcular o somatório de momento em A. Então, eu adoto sempre sentido anti-horário positivo. Então, como vocês sabem, quando eu tenho uma carga distribuída, né, horizontal, que ela tem o início da carga e o fim tem o mesmo valor. Então, aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 40. Então, essa carga distribuída ela pode ser substituída por uma carga resultante, tá? O valor dessa carga resultante em módulo é igual a essa área que eu deixei desenhadinha aqui. Então, vai ser 40 vezes 2, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 80. O quilonewton por metro, né? Vezes metro. Vezes metro, ou seja, quilonewton, unidade de força, ok. E essa força, ela atua no centro dessa carga distribuída. Então, ela está atuando em 2 metros, então essa carga resultante vai atuar bem no meio, então ela vai estar atuando em 1 metro. Então, ou seja, eu vou ter 80 kilonewtons vezes 1 metro, tá? E negativo, porque está fazendo girar no sentido horário, que é o contrário do que eu adotei como positivo. Então, aqui é menos. O BY, ele está fazendo girar, ó, sempre em relação ao ponto A, né? Vê o que é o círculo que meu mouse está fazendo, ó. O BY está fazendo girar no sentido anti-horário, que eu adotei como positivo. Então, é mais. Então, mais BY vezes esse braço de alavanca aqui, que é 2.
E por fim, eu tenho os 60 kN, que está fazendo girar no sentido horário, contrário do que eu adotei como positivo. Então, menos 60 vezes 3 igual a 0. Então, aqui eu vou ter BY vezes 2. Esse aqui eu vou mandar para lá positivo. E esse aqui eu vou mandar para lá positivo. Então, vai ser 60 vezes 3 mais 80 vezes 1, kNm, né? Então, meu BY vai ser igual a 60 vezes 3 mais 80 vezes 1. Isso aqui dividido por 2, tá? Eu tenho uma calculadora aqui que tu pode baixar do próprio site da Cássio, que ela é gratuita, tá? É para a versão estudante. Então, se vocês acharem válido, eu posso mostrar para vocês como é que tu obtém ela lá no site. Mas o interessante é que ela é igual a essa Cássio, que normalmente todo mundo utiliza, né? Então, eu posso utilizar os comandos aqui e vocês podem me acompanhando. Então, por exemplo, a conta ali é BY, que é 60 vezes 3, mais 80 vezes 1. Esse resultado dividido por 2. Então, meu BY é igual a 130. Meu BY é igual a 130. 130 kN. Então, meu BY é igual a 130 kN. Ok. Agora, eu vou fazer meu somatório de momento em B, tá? Que eu já deixei ali separado. Então, agora, eu estou analisando o ponto B aqui, ó. Então, vamos lá. O 60 vai fazer girar no sentido horário. Então, é menos. Menos 60 vezes o braço de alavanca, que é 1. Essa força da carga distribuída está fazendo girar no sentido anti-horário. Então, mais 80 vezes 1. E, por fim, eu tenho o meu AY, que é o que eu quero descobrir, fazendo girar no sentido anti-horário com braço de alavanca de 2. Então, menos AY vezes 2, isso igual a 0. Ó, vale salientar aqui que o A está na mesma direção de B, então não tem braço de alavanca. Se não tem braço de alavanca, não tem momento. Então tá bom. Vamos dar um zoom aqui para calcular. Então tá. Então menos 60 mais 80 menos 2AY igual a 0. Então vou passar... Vou deixar o 2AY aqui, menos 2AY, e vou passar os valores com sinal contrário. Então, menos 60 vai mais 60, e mais 80 vai menos 80. Então, vai ser menos 2AY igual a menos 20, né? Multiplica tudo por menos 1, eu vou ter 2AY igual a 20. Então, meu AY vai ser 10, né? 20 por 2, 10 kN. Meu AY vai ser 10 kN. Então, vamos lá. Aqui, ó. AY igual a 10 kN. Então, normalmente eu faço o quê? Né? Eu vou calcular agora, eu vou conferir, né? Faço uma conferência para ver se está tudo certo. Então, vamos fazer um somatório de força em Y para verificar se está tudo certo, tá? Então, ó. Dei um zoom menor aqui, mas acho que deve estar dando para enxergar. Então, ó, se eu fizer um somatório de força em Y, que forças que eu tenho de baixo para cima? Eu tenho AY e eu tenho BY. Então, é mais 10 e mais 130. E que forças que eu tenho de cima para baixo? Eu tenho 80 e tenho 60. Então, é menos 80 menos 60. Isso tem que ser igual a 0. E posso fazer a mesma coisa para o somatório de força em X, só que em X eu só tenho AX, né? Então aqui vai ser AX igual a 0. Então, como eu só tenho AX, só tenho uma força em X, ele vai ser igual a 0. E aqui em Y a gente vai verificar se dá igual a 0 também. Então aqui, ó, vai ser mais 140 menos 140 igual a 0. Então, 0 igual a 0, ok.
Então, a somatória de força em Y realmente está dando igual a zero. Então, nesse passo 2, a gente calculou as reações de apoio. Então, ok. Agora, vamos para o cálculo do diagrama de esforço cortante e do diagrama de momento fletor. Vamos ver aqui. Aí. Tá. Então, eu copiei aquela viga com os resultados, tá? Das reações de apoio. 10, 130, 80, 60. Eu costumo calcular o valor do diagrama de esforço cortante, eu calculo através da análise da viga, né? Então eu pego, olho a viga e verifico as forças que atuam nela e acabo desenhando um diagrama de esforço cortante. Eu particularmente não gosto daquele método das seções, que tu tem que sempre ter uma equação, etc. Mas eu sei que em muitos exercícios isso é solicitado, né? Que faça pelo método das seções, mas a gente também pode mostrar. Mas aqui eu vou ensinar uma maneira para vocês de fazer com uma regra visual. Então vamos lá. Então esse aqui é meu diagrama de esforço cortante, né? Para cima positivo, né? Quilonewton. E em X é o eixo da viga. Então vamos lá. Vamos pensar comigo, tá? Eu tenho aqui da esquerda para a direita, né? Forças na vertical. A primeira que eu tenho é 10 kN, de baixo para cima. Então, no apoio, 0. Comecei aqui. Aí eu tenho esse AY que está atuando de baixo para cima, num valor de 10 kN. Então, eu tenho aqui um 10 aqui, ó. 10 kN, tá? Aí, eu tenho uma carga distribuída que está no sentido contrário e tem valor de 40 kN a cada metro. Então, eu tenho 2 metros, quer dizer que vai descer 80 kN. Então, eu tenho 10 positivo menos 80, porque 10 está de baixo para cima e 80 está de cima para baixo. Então, 10 menos 80 vai dar menos 70. Então, eu venho para cá, ó, menos 70. E aí, isso aqui tem que ser uma reta. Porque como a carga distribuída ela é horizontal, né, ela não tem inclinação, meu diagrama de esforço cortante vai ter uma reta inclinada. É uma reta inclinada, onde eu vou ter aqui um valor positivo e aqui eu vou ter um valor negativo, tá? É menos 70, que eu tenho em B, mais 130. Então, isso vai dar um valor de 60 kN. Então, eu venho aqui, anoto. Agora, o interessante é verificar o seguinte. Eu estou sempre analisando da esquerda para a direita, né? Então, analisando da esquerda para a direita, eu não tenho mais nenhuma força até chegar na extremidade livre. Então, esse esforço cortante vai se manter constante até a extremidade da viga, onde eu tenho uma força de cima para baixo no valor de 60 kN. Ou seja, eu tenho mais 60 e quando eu chego na ponta da livre da viga eu tenho menos 60. Então isso aqui eu vou para 0. Tá bom? Então aqui eu tenho também um valor positivo. Então esse aqui é o meu diagrama de esforço cortante. Tá? No ponto em que o diagrama de esforço cortante corta o eixo X, ou seja, que o valor do esforço cortante é 0, eu tenho um momento máximo. Então, nesse pontinho aí que eu estou indicando, o meu momento vai ser máximo. Então, vou criar um tracejadinho aqui. Nesse caso, vai ser o máximo positivo, né? Momento máximo positivo. Eu tenho esse valor positivo. Só que eu preciso descobrir essa distância, né? Essa distância para eu poder calcular o momento pelo método das áreas. Como eu disse para vocês anteriormente, eu prefiro o método das áreas, porque ele é um método mais intuitivo e mais visual. Então, para eu poder calcular pelo método das áreas, eu tenho que calcular as áreas das figuras do diagrama de esforço cortante, tá? Para obter o valor do diagrama de momento fletor. Então, aqui, ó,
eu tenho um XO, aqui eu tenho um X1, e XO mais X1 é igual ao comprimento do vão, que é 2 metros, certo? Então, como é que funciona o método do cálculo de momento através da área do diagrama de esforço cortante, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, eu vou ter essa área aqui desse triângulo, tá? Essa área eu posso chamar de A1. Posso chamar essa área aqui de... Posso chamar essa área aqui de A1, tá? Então, A1 vai ser a área desse triângulo aqui, que vai ser x0 vezes 10 dividido por 2, porque é um triângulo, tá? Aí depois eu tenho área A2, agora negativa, né? Tenho essa área aqui. Então, essa área 2, tá? Qual que é o valor dessa área 2? Ela é menos base, que é x1, vezes altura, dividido por 2, tá? E, por fim, eu tenho a área dessa figura 3 aqui. Eu tenho a área dessa figura 3. Então, essa área da figura 3 vai ser base, que eu tenho, que é 1 metro, vezes a altura, que é 60, e é isso aí, porque não é um triângulo. Então, essa é a área. Então, aqui em A3, eu já sei que a área é 60, tá? Ou seja, a área do diagrama de esforço cortante é igual ao valor do momento fletor. Então, aqui eu sei que A3 é 60 kN/m, que é a unidade de momento. Só que, para eu descobrir A1 e A2, eu tenho que saber o valor de x0 e o valor de x1, tá? E como é que eu vou calcular esses valores? Eu vou ter que fazer uma relação de triângulos, tá? Então, eu vou ter um triângulo maior, que é esse que eu desenho com amarelo. Eu vou ter um triângulo menor, né, na verdade, esse que eu desenho em amarelo. E vou ter um triângulo maior, que é esse aqui, ó, que eu vou indicar. Esse triângulo maior aqui, ó. Tá? Então, vou ter esse triângulo maior ali também. Deixa eu indicar em laranja aqui, um triângulo maior. Tá? Então, por que eu posso fazer essa relação de triângulo, né? Porque os dois triângulos eles vão ter a mesma inclinação aqui, ó, esse mesmo alfa, tá? Em relação à horizontal com a reta inclinada. Então, eu posso fazer a relação de triângulo com semelhantes. Então, por exemplo, esse triângulo em amarelo aqui, eu tenho uma altura de 10 kN, tá? Tem uma altura aqui de 10 kN aqui, ó. Tá? E a base dele é XO, que é o que eu quero descobrir. Então, a base dele é XO. Já o triângulo maior, tá? O triângulo maior ele vai ter a altura de tudo isso daqui, ó. Essa altura vai ser de menos 70 mais 10. Então, é o valor em módulo, né? Então, aqui vai ser 80. Que é 80, e a base é o vão da viga. A base é o vão da viga, que é 2 metros. Então, aqui é 2 metros, tá? Eu vou ter que dividir os semelhantes e igualar. Então, como é que eu faço? Ó, eu pego 10, que é, se eu disser que aqui é meu alfa e aqui é meu alfa também, tá? Então, eu tenho que o cateto oposto é 10, aqui nesse triângulo menor, e o cateto oposto no triângulo maior é 80. 80. Isso vai ser igual a cateto adjacente no triângulo menor, que é x0, dividido por
cateto adjacente no triângulo maior, que é 2. Tá? Então, 10 por 80 e x0 por 2. Quando eu fizer essa multiplicação cruzada, eu vou chegar num valor de x0d. Que eu vou ter x0 vai ser igual a 10 vezes 2 dividido por 80. Então, 0,25 metros. Então, esse meu x0 aqui é igual a 0,25 metros. Como meu vão todo ele é 2, então para eu chegar no valor de 2, meu x1 vai ser igual a 1,75 metro. Consequentemente, eu vou conseguir calcular esses valores de A1 e de A2. Então, meu A1 vai ser 0,25 vezes 10 dividido por 2. Então, vai dar 1,25 kN metro positivo, tá? Porque, ó, no meu diagrama de esforço cortante, ele está do lado positivo. O meu A2 vai ser o quê? Meu A2 vai ser 1,75 vezes 70 dividido por 2. Então, meu A2 vai ser 61,25 kN metro, tá? Então, como é que eu vou montar agora esse meu diagrama de momento fletor, tá? Só utilizando os valores das áreas do diagrama de esforço cortante. Então, vou deixar aqui. Então, o que acontece? Eu sei que o momento, né, o valor do momento no apoio, ele é sempre zero. Então, aqui ele é zero, porque é o apoio da minha viga, é o pino em A, tá? Esse valor aqui, ó, de momento fletor, ele vai ser igual à área de quem está atrás de mim. Então, qual que é a área desse cara aqui? 1,25. Então, aqui é 1,25 positivo, né? Positivo. Como a reta é decrescente, a concavidade é voltada para cima. Eu tenho uma regrinha. Se a reta for decrescente, no diagrama de esforço cortante, a concavidade é voltada para cima no diagrama de momento fletor. Tá? Se for o contrário, se a reta for crescente no diagrama de esforço cortante, a concavidade é voltada para baixo no diagrama de momento fletor. E ainda a gente tem o caso de, no diagrama de esforço cortante, eu tenho uma linha horizontal. Tá? Quando eu tiver uma linha horizontal no diagrama de esforço cortante, o meu diagrama de momento fletor vai ser uma reta inclinada. Então, nesse caso, é uma reta decrescente com cavidade voltada para cima. Essa relação aqui. Tá? Se for uma reta inclinada para cima com cavidade voltada para baixo, se for uma linha reta no diagrama de esforço cortante, a minha reta é inclinada para baixo. Então, aqui, mais 1,25. Tá? Só que eu mantenho essa soma algébrica. Tá? Então, eu tenho aqui mais 1,25 nesse ponto, onde corta 0, onde o esforço cortante é 0, né? E aí eu tenho o valor de A2, né? Que é menos 61,5. Então, meu valor de momento, meu próximo valor de momento, ele vai ser o quê? Ele vai ser o menos... Ele vai ser o mais 1,25 menos 61,25, tá? Então, é o momento que eu tenho antes, ó, o momento que eu tenho antes, mais o momento que eu tenho depois, considerando o sinal. Então, o momento que eu tenho antes é mais 1,25, o momento que eu tenho depois é menos 61,25, isso aqui igual, eu vou ter um valor de menos 60. Então, aqui vai ser menos 60, tá? Como a reta aqui também é decrescente, a minha concavidade é voltada para cima, ó. Essa questão aqui, ó, reta decrescente, concavidade voltada para cima. Então, vamos lá. Vamos fazer algo meio assim. Cheguei lá, tá? Então, aqui embaixo o valor é positivo.
e aqui ele já está negativo, tá? Então, aplicando a mesma lógica que a gente fez, tá? Vou pegar aqui a calculadora, agora a gente tem menos 60, né? E a próxima área é de 60 positivo. Antes mais depois, considerando o sinal algébrico, eu vou ter 0. Então, isso aqui vai para 0. E aqui o valor é negativo. Tá? Então, esse é o cálculo do diagrama de momento fletor através do método das áreas, que a gente chama, né? É claro que eu poderia fazer o método das seções, e nesse caso eu teria 3 seções, né? Eu teria uma seção aqui, uma seção aqui e uma seção aqui, que é onde muda o carregamento, né? Então, eu desenharia 3 vezes a viga, descobriria as equações de esforço cortante e de momento fletor. Se vocês acharem pertinente, depois em um outro vídeo eu posso resolver pelo método das seções para obter o mesmo resultado, né? Porque o resultado tem que ser o mesmo, não tem que fazer. Então, vamos lá, aqui essa areazinha aqui. Então, aqui nós descobrimos o quê? Lá da nossa incógnita que a gente conversou. A gente descobriu o valor máximo de momento em módulo, né? O valor máximo de momento em módulo, tá? Ele é igual a 60 kN vezes metro. Eu descobri o meu M através do diagrama de momento fletor, que é igual a 60 kN vezes metro. O que eu tenho que fazer agora? Descobrir C e I em função de A. Então, vamos lá. Eu vou utilizar minha planilha aqui e vou explicar como é que eu calculo meu quadrozinho. Então, ó, eu separei em figura 1, né? Separei em figura 1 e figura 2. Minha figura 1 está aqui e minha figura 2 está aqui. A minha área da figura 1, o que é? É meio de A, que é a base, vezes a minha altura, que é 2/3 de A. Isso vai dar 2/6, né? Que é a mesma coisa que 1/3 de A, se eu simplificar em cima e embaixo, tá? Agora, qual que é o meu centroide da minha figura 1? O centroide da minha figura 1 é no meio dela aqui, ó, que o centroide da figura 1 é na metade da altura dela e na metade do comprimento dela, na metade da base e na metade da altura. Eu vou ter o meu centroide da figura 1, que é um retângulo. Então, ele está em 2/3 dividido por 2, que é 1/3. Só que eu tenho que adicionar esse outro 1/3 aqui para dar a distância até o meu ponto x0 que eu estou considerando. Então, é 1/3 mais 1/3, que é esse grifado aqui que eu coloquei desse lado. 2/3 de A, meu y barra. Aí, a minha última coluna é y barra vezes A, ou seja, 1/3 de A ao quadrado aqui, tá? Porque é A vezes A. 1/3 de A ao quadrado vezes 2/3 de A. Ou seja, 2/3 de A ao cubo. Então, essa é o meu y barra A. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a figura 2. Qual que é a área da minha figura 2? Né? A área da minha figura 2 é a base, que é a A, vezes a altura, que é 1/3 de A. Então, base, que é A, vezes a altura, que é 1/3 de A. Isso vai ser igual a A ao quadrado dividido por 3, tá? Qual que é o y barra da minha figura 2? Então, o y barra, né, o centroide da minha figura 2, é na metade da altura e na metade da base. Então, é esse ponto aqui em rosinha que eu coloquei, tá? E qual que é a distância do meu x0 até esse ponto? É 1/3 dividido por 2, que é essa cara aqui que eu estou selecionando, tá? Então, aqui vai ser 1/6 de A, certo? Que eu posso fazer assim, né? Quando eu estou com dúvida, eu faço o seguinte, 1/3 de A dividido por 2, que é a mesma coisa que 2 por 1. Aí o de baixo vai multiplicando quem está em cima e o de cima vai multiplicando quem está embaixo. Então, isso aqui vai dar o quê? 1A dividido por 3 vezes 1 dividido por 2. Então, isso aqui vai me dar 1/6 de A, tá? Agora, multiplicando a coluna 2 com a coluna 3, eu vou achar a coluna 4.
que é o y barra A. Então, vai ser A ao quadrado dividido por 3 vezes 1/6 de A, tá? Isso aqui vai ser igual a A ao cubo dividido por 6 vezes 3. 6, 12, 18. Então, agora eu vou somar as áreas, que vai ser A ao quadrado dividido por 3 mais A ao quadrado dividido por 3, que vai ser 2A ao quadrado dividido por 3. E vou somar o meu y barra A, que vai ser 2/9 de A ao cubo mais A ao cubo dividido por 18. Ou seja, esse resultado aqui vai dar 5A ao cubo dividido por 18. Então, agora vamos calcular o centroide, tá? O nosso y barra, ele é o quê? Somatório de y barra A dividido por somatório de A. O somatório de y barra A é o somatório da minha coluna 4. E o somatório de A é o somatório da minha coluna 2, certo? Então, aqui é minha coluna 2, meu somatório da minha coluna 2 e meu somatório da minha coluna 4. Então, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar y barra igual. Somatório de y barra A é 5A ao cubo dividido por 18, tá? E o meu somatório de A, ele é 2A ao quadrado dividido por 3. Como eu havia falado com vocês, eu gosto de fazer essa regrinha aqui. O de baixo multiplica quem está em cima e o de cima multiplica quem está embaixo. Então, isso vai ser igual a 5A ao cubo dividido por 18 vezes 3 dividido por 2A ao quadrado. Então, meu y barra vai ser 5 vezes 3 é 15, né? 15A ao cubo dividido por 18 vezes 2, certo? Vamos lá, 18 vezes 2, 36. Eu posso aqui simplificar, tá? Eu posso dividir em cima por 3 e embaixo por 3. Isso aqui vai ser igual a 15 por 3 é 5. 5 ao cubo dividido por 36 por 3 é 12, né? 12A ao cubo. Então, e aqui, na verdade, eu tenho A ao cubo em cima e A ao quadrado embaixo, né? Divido em cima e divido embaixo por 3, eu vou achar 5A sobre 12. Então, esse é o meu centroide da minha figura, tá? Que eu posso indicar aqui, ó. Então, esse aqui que eu já fiz a cotinha aqui, y barra, vai ser 5A dividido por 12. Então, aqui, para evitar muito cálculo e para o vídeo não ficar tão longo, eu vou acabar passando aqui nessas etapas. Então, como eu havia dito anteriormente, o meu momento de inércia aqui da minha figura como um todo vai ser igual ao momento de inércia da minha figura 1 mais o momento de inércia da minha figura 2, tá? Só que é o momento de inércia da minha figura 1 em relação ao novo centroide e o momento de inércia da minha figura 2 em relação ao novo centroide. Então, quem que é esse D1? Bom, é a distância entre os centroides. Mas que centroides? É o centroide da minha figura, considerando ela isoladamente. No caso aqui da minha figura 1, é 2/3 de A dividido por 2, mais 1/3. E o novo centroide. Então, ó, vou grifar aqui. Esse daqui que eu vou botar em laranja, esse aqui, ó, ele é o centroide da figura 1, considerando só ela, considerando ela isoladamente. E o centroide da minha figura composta é esse daqui. Então, a distância entre os centroides, considerando a minha figura isoladamente, e da minha figura composta, é esse daí, tá? Vamos montar aqui a minha equação para descobrir o momento de inércia da figura 1 em relação ao novo centroide. Então, vai ser, vou botar aqui, ó, BH ao cubo sobre 12, que é o momento de inércia da figura isoladamente, mais a área da figura, que é BH, vezes a distância entre os dois centroides, que eu vou mostrar ali na figura, tá? Então, ó, qual que é a base da minha figura 1? Meio de A.
tá? É a minha base. Qual que é a minha altura da figura 1? 2/3 de A. Então, a minha altura da figura 1 é 2/3 de A. Essa aqui é a minha altura H, tá? Dividido por 12, que é o mando multiplicado invertido, então vezes 1 sobre 12. Mais, qual que é a área da minha figura 1? É a base, né, que é meio, vezes a altura, que é 2/3. Então, a distância entre os dois é essa distância aqui, ó, que eu representei, tá? Esse aqui é o meu D1. É a distância entre os dois centroides. Aqui vai ser o quê? 2/3 menos 5 sobre 12. 2/3 menos 5 sobre 12, e esse termo é elevado ao quadrado. Então, resolvendo, tá? Como é que eu resolvo aqui? Eu multiplico os termos, junto, vou ter que fazer MMC, vou ter que elevar ao quadrado. Então, nesse passo a passo aqui, a gente vai chegar no valor de momento de inércia da figura 1 de 43 dividido por 1296. E agora a gente vai calcular o momento de inércia da figura 2. B2 é o A, que é a base da minha figura 2. O H2 é meu 1/3 de A, que é a minha altura da figura 2, dividido por 12, mais a área da figura 2 aqui, que vai ser A vezes 1/3 de A, e meu D2, que é a distância do centroide da minha figura 2 até o centroide da figura composta. Então, o centroide da minha figura 2, onde é que ele está? Ele está aqui, ó, na metade da altura da figura total. É 1/3 de A, metade é 1/6 de A. Então, esse é o centroide da minha figura 2. Então, o meu centroide da figura, eu vou botar assim, ó, meu y barra da minha figura 2 é igual a 1/6 de A, tá? E qual que é o centroide da minha figura composta? É aquele que a gente já calculou. Então, meu y barra da minha figura composta, que eu vou botar 1 mais 2 aqui, é igual a 5 sobre 12A, tá? Então, a diferença entre esses dois valores aqui vai ser a distância entre esses centroides. Concordam comigo? Então, ó, essa diferença aqui, ó. Como é que eu calculo essa diferença? Que é a diferença entre os centroides da figura 2 e da figura composta. É o centroide da figura composta, que é 5 sobre 12A, menos o centroide da minha figura 2, tá? Então, esse termo de D aqui vai ser 5 sobre 12A menos 1/6 de A. Tudo isso daqui é ao quadrado, né? Obviamente. Então, vamos lá. Montando a equação, tá? Esse aqui é o meu B2, A, né? Meu A2 é 1/3 de A. Então, aqui 1/3 de A ao cubo, que é BH ao cubo, dividido por 12. Mandei o 12 aqui que estava embaixo, multiplicando ali, invertido, tá? Aqui e aqui. Mais a área da figura, que é A vezes 1/3 de A, ok, né? E a distância entre os centroides, que eu já mostrei ali em cima, que vai ser o 5 sobre 12A menos o 1/6 de A. E todo esse termo aqui ao quadrado, tá? Então, resolvendo essas contas, né? Elevando ao cubo, fazendo MMC, a gente acaba chegando num valor de 2 igual a 31A na quarta, dividido por 1.296, tá? 31A na quarta dividido por 1.296. Então, agora, para ter o momento de inércia da figura composta, é só somar esses dois momentos de inércia. Então, vai ser o momento de inércia da minha figura 1 mais o momento de inércia da minha figura 2. A gente encontrou ali o momento de inércia da figura 1 igual a 43A na quarta dividido por 1.296, somo com o momento de inércia da minha figura 2, que é 31A na quarta dividido por 1.296. Somando e simplificando, a gente chega no valor de momento de inércia igual a 37 dividido por 648, vezes A na quarta, tá? Agora, a gente vai para a solução do exercício. Finalmente, a gente vai calcular o valor de A. Lembra que lá no início do exercício, eu mostrei a fórmula da flexão, que é a tensão de flexão, ela vai ser igual a um momento
vezes C, que é a distância da linha neutra até o ponto que eu quero conhecer, dividido por I, tá? Então, a tensão, né, ele já deu, que é a tensão máxima, 150 megapascal. O momento a gente descobriu no diagrama de momento fletor. O maior valor de momento em módulo é 60 kN vezes metro. O C a gente vai descobrir aqui agora, tá? E o I a gente também já calculou ali, que é 37 dividido por 648 vezes A na quarta. Então, quem é o meu C, tá? O meu C eu indiquei aqui. Como vocês sabem, a linha neutra passa no centroide da minha figura. Então, o meu centroide da minha figura está aqui. Então, eu tenho uma linha horizontal passando pelo centroide da minha figura, que é a minha linha neutra. O meu ponto C, como eu estou querendo descobrir a tensão de flexão máxima, ele vai ser na borda extrema da minha figura, que é aqui em cima, onde eu marquei agora em preto, tá? Então, a distância da minha linha neutra até essa borda extrema, ela é o C. E como eu calculo o C? Eu sei que a altura total da minha figura é 1/3 de A mais 2/3 de A, certo? Já está indicado aqui, ó. 1/3 de A mais 2/3 de A. Vai dar a minha altura toda, que é A. 1/3 mais 2/3 é 1. Então, a minha altura total A menos o meu centroide da figura composta y barra, tá? Vai dar igual a o meu valor de C. Então, eu sei que o C vai ser igual a A menos y barra. Então, meu C vai ser igual a A menos 5 sobre 12A. Então, achei esse valor aqui, tá? Então, agora é só substituir na equação e obter o resultado. Então, vai ser tensão de flexão, que é 150 megapascais, que é 150 vezes 10 na sexta newton por metro quadrado. Eu costumo deixar toda a unidade de força em newton e toda a unidade de comprimento ou de distância, né, em metros, que eu sei que o meu resultado vai acabar dando em metros. Igual ao momento, que é 60 vezes 10 na terceira newton vezes metro, isso vezes o C, que a gente acabou de descobrir, né, que é A menos 5 sobre 12A. Isso aqui tudo dividido por o I, que é 37 dividido por 648 vezes A na quarta. Tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar e vou isolar a minha variável, né? Então, vou pegar esse 60 aqui, está multiplicando, vou passar para lá dividindo. Então, vai ser 150 vezes 10 na sexta dividido por 60 vezes 10 na terceira. Isso vai ser igual a A menos 5 sobre 12A. Isso aqui dividido por 37,648 vezes A na quarta. Tá? Então, fazendo o MMC entre 1 e 12, a gente pode descobrir o valor aqui de cima, né? Então, a MMC entre 1 e 12 vai ser 12. 12 dividido por 1, 12 vezes A, 12A. Menos 12 por 12, 1, vezes 5, 5A. Tá? Dividido por 37 vezes A na quarta, dividido por 648. Isso aqui é igual a... Essa conta aqui de 150 10 na sexta dividido por 60 10 na terceira vai dar 2.500, tá? Aqui, vou fazer assim, né? Multiplicar o de baixo por cima, e o de baixo pelo de cima, e o de cima pelo de baixo. Então, aqui a gente vai chegar num valor de 2.500 igual a 12 menos 5 vai ser 7, né? Então, 7A sobre 12 vezes
648 dividido por 37A na quarta. Tá? Eu posso simplificar agora o A aqui. Vai ser A dividido por A na quarta, né? Então aqui vai ficar A na terceira embaixo. Então aqui vai dar 2500 igual a, vamos fazer essa conta aqui, 7 vezes 648 dividido por 12, vou abrir parênteses, 12 vezes 37. Se eu vier em Shift e nesse botão SD, ele vai me dar o valor em fração, que é 378 dividido por 37. Então isso aqui vai ser 378 dividido por 37A na cubo, A ao cubo, né? Que simplificou. Então, pegando esse valor aqui, jogando para lá, tá? E pegando esse 2.500 jogando para cá, eu vou ter 37A ao cubo igual a 378 dividido por 2.500, tá? Posso mandar esse 37 também dividindo para lá. Ó, mando para cá. Então vai ser A ao cubo igual a 378 dividido por 37 vezes 2.500. Agora eu tiro a raiz cúbica disso, né? Porque o termo está ao cubo. Então é raiz cúbica de 378 dividido por 37 vezes 2.500. Então meu A vai ser igual a raiz cúbica eu também posso indicar como uma potência, né? Que é a potência de quem está dentro, que aqui no caso é 1, dividido por quem está fora. Então isso aqui é a mesma coisa que 378 dividido por 37 vezes 2.500, tudo isso daqui elevado na 1/3. Então meu A vai ser igual a 378 dividido por 37 vezes 2.500, isso aqui tudo elevado na 1/3. Então deu 0,15988 metros. Pego isso daqui, multiplico por 1000, vou achar em milímetros. Então meu A vai ser igual a 159,88 milímetros. Tá? É só andar 3 casas para a direita aqui. 1, 2, 3. Então, para a tensão de flexão informada, que é 150 megapascais, com a seção de T invertido e com aquele carregamento, que resultou num momento máximo de 60 kN, o meu valor de A, para que a minha estrutura resista, tem que ser de 159,88 milímetros. E é isso daí. Acabamos o exercício aqui. Se ele foi útil para você e te ajudou na resolução do exercício, no entendimento da matéria, eu peço que tu curta, que tu compartilhe, que tu se inscreva, que a minha ideia é sempre colocar um vídeo por semana para ajudar vocês. Então, se tu tiver inscrito, tu vai saber se o próximo exercício vai poder te ajudar ou não. E por hoje é só. Valeu!